Isaías capítulo 18. Que aflição espera você, Etiópia, terra de vales tremulantes, junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse: do lugar onde habito observarei quieto, como sobe o calor num dia de verão, como se forma o orvalho na manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus braços com uma podadeira, removerá os ramos que se espalharem e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres nos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 19. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derretem de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos. Consultarão médiuns e praticantes de ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel. Um rei feroz o governará, declara o soberano Senhor dos Exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos. O leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão. Os ribeiros do Egito terão mau cheiro e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levados pelo vento. Os pescadores lamentarão. Os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados. Os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão se gabar da sabedoria dos seus antepassados? Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia, os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol.
Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Será um sinal e testemunho de que o Senhor dos exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhes apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Assíria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade especial. Isaías capítulo 20. No ano em que Sargom, rei da Assíria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Ele os fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram a nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Assíria. Isaías capítulo 21. Recebi esta mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Neguebe. Tenho uma visão assustadora. Vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam, elamitas e medos, ataquem e cerquem as cidades. Porém fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago. Sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete, estendem tapetes para que os convidados se sentem, todos comem e bebem. Rápido, levantem-se, peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia, todas as noites permaneço em meu posto. Agora, veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu! A Babilônia caiu! Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó meu povo, moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo o que o Senhor dos exércitos disse, tudo o que Deus de Israel me falou. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda,
Quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Recebi essa mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Ó habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse: dentro de 1 ano, contando cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns dos seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Curta, comente e compartilhe.